Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês. Estamos fazendo uma série toda quarta-feira sobre reflexões sobre história. E o tema da nossa reflexão de hoje é a Revolução Francesa e a Revolução Russa e o aspecto do papel da educação na consciência de classe. Tanto a Revolução Francesa como a Revolução Russa, nós sabemos, elas passaram por um processo de deteriorização do movimento, né? Revolução Francesa, que começa com a derrubada do absolutismo de Luís XVI, numa primeira fase de monarquia liberal. Essa fase de tentar fazer com que Luís XVI jurasse a limitação do seu poder por uma Constituição feita pela Assembleia Nacional Constituinte, não deu muito certo, porque Luís XVI ele vai tentar fugir para se unir aos demais monarcas absolutistas da Europa, num contra-golpe, né, ou num movimento contra a Revolução. Ele foi preso e condenado, e após sua condenação foi proclamada uma república, e nós vamos ter uma fase popular sob a liderança de Robespierre. Essa fase popular se radicalizou, nós sabemos, e ela acabou, o governo de Robespierre acabou sendo derrubado por uma reação da alta burguesia, e aí nós vamos ter um período daí para frente, onde a burguesia vai realmente se apropriar do Estado e inicia-se o que a gente chama de ditadura da burguesia, né? Onde as classes abastadas, né, as classes dominantes, vão realmente assumir, né, o controle desse movimento. E havia uma grande potencialidade na Revolução Francesa, porque de um lado nós temos as ideias liberais defendidas por grande parte dos filósofos iluministas, e por outro lado nós também temos as primeiras ideias socialistas, né, de uma visão democrática, de uma construção de uma sociedade democrática, justa, fraterna, igualitária. E essas duas visões com respeito ao Estado que aparecem na Revolução Francesa, e como eu falei, no final das contas, o liberalismo burguês vai prevalecer, né, sobre o socialismo democrático. E uma das razões principais de que isso aconteceu foi que a maior parte dos trabalhadores, que era a massa crítica do movimento revolucionário, tinha um nível de consciência, de entendimento, né, daquilo que estava acontecendo muito baixo, né? Nós tínhamos uma grande camada camponesa, ainda debaixo do sistema feudal, no campo, e nós tínhamos trabalhadores urbanos, na sua grande maioria analfabetos. E essa classe trabalhadora, destituída de senso crítico, destituída realmente de consciência de classe, quando eles se viram com uma oportunidade de conduzir essa revolução, que é a segunda fase da revolução, eles entregaram o poder a Robespierre. E isso é uma coisa que vai se repetir também na própria Revolução Russa. O quadro não é diferente, né? A Revolução Russa também, ela vai ter uma fase onde vai se tentar implantar uma monarquia constitucional, assim como a Revolução Francesa, porque esse era o interesse da burguesia, né? Criar um Estado monárquico liberal. E quando eu falo liberal, muitas pessoas têm dificuldade de entender que existe uma grande diferença
entre o pensamento liberal e o pensamento democrático. Enquanto o pensamento liberal é baseado no que a gente chama hoje de meritocracia, onde a riqueza é vista como uma conquista natural, como um mérito daqueles que trabalham, daqueles que se esforçam, daqueles que acordam cedo, daqueles que realmente se dedicam ao trabalho, enquanto que a pobreza é vista como uma consequência ou a culpa do pobre, né? Então a riqueza seria mérito do rico e a pobreza seria culpa do pobre. Essa é a essência do pensamento liberal, né? E os liberais defendiam isso, os chamados direitos naturais. Essa palavra direito natural ela é muito importante, porque para os liberais o papel do Estado é garantir os direitos naturais, como o direito da propriedade, como o direito da riqueza, né? Nessa visão de que a riqueza é uma consequência do trabalho e a pobreza é uma consequência da indolência, da preguiça, e é assim que eles enxergam o mundo. Então até a ideia de justiça, dentro dessa visão liberal burguesa, ela é totalmente diferente da ideia de justiça quando você tem uma visão, por exemplo, como tinha Jean-Jacques Rousseau, que dizia que riqueza e pobreza eram consequências de uma estrutura social injusta. Então, os ricos, eles eram favorecidos, né, por direito de herança, por condições materiais favoráveis, né? E enquanto que os pobres, muitas vezes, eles já nasciam em condições materiais desfavoráveis e, portanto, era essa forma injusta da sociedade se organizar que trazia essas diferenças. Então, o papel do Estado seria o quê? Promover justiça social. Então, essas duas ideias aparecem na Revolução Francesa, o liberalismo defendido pela alta burguesia e a ideia de uma social-democracia defendida pela pequena burguesia, que é aquela burguesia que ainda trabalha, né? E também pela classe trabalhadora. Mas nós temos que lembrar que quando a gente fala de classe trabalhadora, nós não estamos falando de um todo homogêneo. Basicamente, nós temos, desde a Revolução Industrial, a maior parte da classe trabalhadora sendo chamado proletariado. O que é o proletariado? É aquele indivíduo que como ele não tem o controle, a propriedade da sua força de trabalho, porque não é um trabalho pensado, não é um trabalho elaborado, não é um trabalho que realmente ele tem domínio intelectual sobre esse trabalho que ele realiza, e essa palavra domínio intelectual é muito importante, ele acaba se vendendo ao patrão. Então, quem é o proletariado? É aquele trabalhador que não só vende a sua força de trabalho, mas ele se vende ao patrão por um salário fixo, né? E esse proletariado está muito ligado principalmente à Revolução Industrial. Aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho sem grande capacitação, aquele trabalho onde o trabalhador é totalmente alienado da sua força de trabalho, mas essa alienação não termina aí. A classe, essa parte da classe trabalhadora, chamado proletariado, é alienado também de senso crítico. Por não pensar o seu trabalho, ele também não pensa a sua realidade material, ele não pensa o seu papel no mundo, ele está ali constantemente trabalhando, sendo explorado, vendendo-se para o seu patrão. O trabalho dele, ele mal consegue ter para poder comer, para ter força para trabalhar, ou seja, é um círculo vicioso, né? Que ele acaba se tornando uma engrenagem numa máquina e todo o seu trabalho é apropriado pelo seu patrão. E vamos lembrar que a maior parte dos trabalhadores, né, da França, na época da Revolução Francesa, se encontrava de uma forma ou de outra alienada do seu trabalho dessa forma. Aqueles que estavam na cidade, já começando um processo de industrialização, ainda tímido da França,
mas já aparecendo, né, nas manufaturas, esse trabalhador separado da sua ferramenta de trabalho, totalmente vendido a seu patrão. Do outro lado, a grande massa de trabalhadores se encontrava no campo, ainda sobre o regime feudal, ainda sobre aquele regime onde o trabalhador era um servo, né, que servia o seu senhor. E essa gente que tem a massa crítica da Revolução, mas que não tem consciência de forma alguma tanto da sua força de trabalho, do seu papel enquanto elemento produtivo, mas também não tem nenhuma consciência crítica em relação ao Estado que vai se formar. E é nessa hora que aparece um fenômeno, como apareceu na Revolução Francesa, que é o populismo, né? Na segunda fase da Revolução Francesa, nós temos aí as massas encantadas, né, pela liderança carismática de um líder populista que foi Robespierre. E essa massa, então, se entrega totalmente a essa liderança. Ela passa a ser massa de manobra dessa liderança populista e a radicalização tomou conta, né? E foi justamente essa radicalização que vai levar à deposição de Robespierre e o abandono completo dessa tentativa de se ter uma república popular que, evidentemente, não tinha nenhum tipo de respaldo realmente em termos de cidadania, em termos de consciência política. Ou seja, não dava para se criar ali realmente um regime social-democrático naquele momento histórico devido à alienação das massas trabalhadoras. E é por isso que aquela classe que continua pensando, aquela classe que pensa o trabalho, e que pensa também até as formas de controle da sociedade, que é a alta burguesia, eles vão assumir o controle da Revolução e, num determinado momento, vão entregar para Napoleão Bonaparte, justamente para que Napoleão Bonaparte pudesse consolidar os ideais liberais, como é até hoje, né? Então é assim que nasce o liberalismo no século XIX, ali através da Revolução Francesa, mas as ideias socialistas não foram abandonadas, obviamente que não. Porém, nós sabemos que essas ideias socialistas, ela ainda era restrita àquela classe trabalhadora que pensa, especialmente os intelectuais, os professores universitários, os filósofos, gente que não faz outra coisa a não ser pensar o seu trabalho e pensar também o trabalho como um todo. Então, esse para mim é um dos grandes problemas que impediu que, por exemplo, em 1917, na Rússia, nós tivéssemos realmente, de fato, uma revolução socialista aos moldes daquilo que Marx preconizou, né? Quem conhece o pensamento de Karl Marx, Friedrich Engels, sabe que nas ideias de Marx e de Engels, à medida que o capitalismo se desenvolvesse, ou seja, à medida que as forças produtivas do capitalismo se desenvolvessem, e essa contradição de exploração do capital sobre o trabalho, levaria a classe trabalhadora a adquirir a consciência de classe, né? Eles iriam finalmente compreender que eles eram produtores da riqueza, mas essa riqueza estava sendo apropriada pelos patrões. Mas será que foi isso que aconteceu na Revolução Russa? Obviamente que não, né? A situação da Rússia não é diferente da situação, não é muito diferente da situação da França na época de Luís XVI, né? Ali no século XVIII, finalzinho do século XVIII, 1789. A Rússia, em 1917, tinha uma monarquia absolutista, né? O czar russo, né, os Romanov, eles governavam de forma absolutista, com todos os poderes, isso em pleno século XX, né? Nós ainda tínhamos no campo o feudalismo, como era na França, na época da Revolução Francesa. E nós tínhamos indústrias, tínhamos indústrias na Rússia, mas um operariado analfabeto, semi-analfabeto, com os melhores salários, os menores salários da Europa, né? Então nós temos tanto uma população camponesa, né, totalmente destituída de algum tipo de conhecimento, de algum tipo de formação intelectual, para realmente pensar realmente a sua realidade material, como também na cidade. Então, na verdade, nós sabemos que a Revolução Russa aconteceu porque a entrada na guerra, né, por parte da Rússia, colocada na guerra pelo czar, né, agravou as contradições
econômicas da Rússia. Desagradou tanto a burguesia industrial, já que a Rússia nem podia estar na guerra, né? Perdendo soldados, perdendo dinheiro. Isso desagradou a burguesia e desagradou também a classe trabalhadora, evidentemente. E a classe trabalhadora, naquele momento, ela é arregimentada, né? Ela é organizada pelos partidos socialistas que atuavam na Rússia, como atuavam em toda a Europa, né? E nós sabemos que caberá ao partido bolchevique, num determinado momento da Revolução, como aconteceu na Revolução Francesa, porque a Revolução Russa também nós vamos ter primeiramente uma fase burguesa, uma monarquia liberal, né, atendendo os interesses principalmente da burguesia, que vai manter a Rússia na guerra, vai agravar as contradições, e como os operários da Rússia estavam armados para a guerra, né, havia condições ideais para que o partido bolchevique pudesse tomar o poder. E foi o que aconteceu, né? A manutenção da Rússia na guerra, a perda de soldados, descontentamento geral da classe trabalhadora, organizada pelos partidos socialistas, especialmente pelo partido bolchevique, liderado pela figura carismática de Lenin e Trotsky. Então, guardando as devidas proporções, Lenin e Trotsky estão para a Revolução Russa, né, de outubro de 1917, assim como Robespierre esteve ali na segunda fase da Revolução Francesa, liderando a classe trabalhadora. E, evidentemente, o que vai acontecer? Nós vamos ter, mesmo que a Revolução vai tentar seguir os princípios do marxismo, mantendo, por exemplo, as assembleias do povo, os chamados sovietes, né, aquela assembleia de trabalhadores com direito a voto, que escolhiam seus representantes, que obviamente que seriam representantes da classe trabalhadora, mas nós vamos ver que gradativamente, né, nós vamos ver o desaparecimento da importância desse soviético até a sua total aniquilação, e nós vamos voltar ao fenômeno do populismo, né? Porque é isso que acontece. Quando você tem uma classe trabalhadora descontente, mas que não tem consciência do que está errado, de que realmente é o problema, né? Às vezes a classe trabalhadora está descontente e ela acha que o problema é um governo, se tirar um governo e colocar outro, mas ela não compreende, ela não tem ainda aquele entendimento que o problema está justamente na estrutura do sistema capitalista, que não adianta trocar quem bate, os que apanham vão ser sempre a classe trabalhadora. Mas esse nível de consciência tem muito a ver com a questão da educação, da formação do indivíduo, do conhecimento do indivíduo. E nem na Revolução Francesa, muito menos na Revolução Russa, nós temos uma classe trabalhadora majoritariamente educada, majoritariamente com consciência crítica, majoritariamente com condições de entender qual era o problema, né? E superar esse problema, criando realmente uma sociedade justa, igualitária, fraterna, mas principalmente democrática. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão. Muitas pessoas, quando ouvem falar em ditadura do proletariado, principalmente gente que não estuda, gente que não pensa, gente que não conhece, né, nem o que Marx e Engels escreveu, nem o que outros importantes socialistas escreveram. Ditadura do proletariado não tem nada a ver com ditadura de um partido, ou nada a ver com ditadura de um líder carismático. Esse fenômeno de ditadura de líder carismático, ou de líder de partido encabeçado por um líder carismático, o nome disso é populismo. E o populismo é um fenômeno que ele surge justamente quando nós temos uma massa descontente, mas incapaz de compreender realmente a situação, as causas e as contradições que levaram a esse descontentamento, e principalmente uma massa que ela não quer assumir a responsabilidade de governo, né? Nós sabemos que numa democracia representativa, é papel da classe trabalhadora escolher representantes da sua classe,
cobrar desses representantes. Então, a coisa não termina com o voto, ela começa com o voto. Mas nós sabemos que uma das características da falta de consciência, da falta de conhecimento, né? A pouca educação da maioria do proletariado faz com que eles queiram um salvador. Eles não querem governar, eles querem ser governados. E eles querem um governo que possa torná-los satisfeitos, mas eles não querem realmente assumir a responsabilidade que uma democracia realmente precisa ter. Então, quando a gente fala de ditadura do proletariado, nós estamos querendo dizer que a classe proletária, né, que é o nome da maior parte da classe trabalhadora, e hoje a gente tem que fazer essa diferença, né? Porque nem sempre quando a gente fala de classe trabalhadora, a gente está falando de classe proletariada. Por exemplo, o médico pertence à classe trabalhadora, um advogado pertence à classe trabalhadora, um dentista, um professor. E o que é a classe trabalhadora? É aquela classe que vende a sua força de trabalho, mas é uma classe que deveria estar mantendo essa característica humana de pensar o trabalho, né? De ser um trabalho qualificado, um trabalho que se trabalha não apenas com a força, mas com a cabeça também. Você vê um médico, um engenheiro, um advogado, eles tiveram que estudar, aprender uma profissão, eles continuam tendo que pensar para realizar o seu trabalho de forma que esse trabalho tenha valor, de forma que eles possam dar preço ao trabalho deles, porque essa classe trabalhadora que adquire, né, a sua profissão indo para as universidades, é uma classe que aprendeu a pensar o seu trabalho, e é uma classe que, apesar de ser classe trabalhadora, porque vende a sua força de trabalho, é ela que dá o valor da sua força de trabalho, diferente da grande massa proletariada, que realiza um trabalho repetitivo, sem qualificação, um trabalho onde o indivíduo não é protagonista da sua força de trabalho, não é ele que pensa o seu trabalho, ele faz aquilo que o patrão manda, e é o patrão que dá o valor do trabalho dele. Então, a maior parte da classe trabalhadora do mundo é proletária. E esse é o grande problema para se construir uma sociedade onde haja o que nós chamamos de ditadura do proletariado. O que seria uma ditadura do proletariado? Seria uma democracia representativa onde dominasse os representantes da classe proletária, né? Mas nós sabemos que isso não é o que acontece. Nós sabemos que a maior parte dos eleitores em qualquer democracia pertence à classe trabalhadora, pertence à classe proletária, mas na hora você vê milionários sendo eleitos, patrões, representantes de patrões, de fazendeiros, né? Aqui mesmo na cidade onde eu moro, onde a maior parte da população é mulher, nós tivemos uma única vereadora eleita. Agora, será que as mulheres da cidade de Rio Verde não têm mulheres para representar elas? Lógico que tinham. Mas isso mostra a alienação, né, dessa massa que vota. Então é óbvio que aqueles que têm o capital acaba, de uma certa forma, conduzindo todo o processo e se mantendo no poder. Então nós temos no Estado liberal a ditadura da burguesia, né? Porque a burguesia nunca deixa o poder. A burguesia, ela controla o poder, ela controla o Estado, ela controla os grandes meios de comunicação, ela controla a propaganda, ela controla todo o processo. Então nós temos no Estado liberal a ditadura da burguesia. A ditadura do proletariado, que seria uma social-democracia, seria o socialismo na prática, que foi tentado isso na União Soviética, né? Havia os sovietes, havia as assembleias populares, mas o carisma de Lenin, que era um advogado, um cara intelectual, um cara que realmente carismático, tanto ele como Trotsky, eles acabam aglutinando as massas que resolvem entregar a eles o seu destino, né? E aí nós vamos ter o quê? Aí nós vamos ter uma ditadura, mas não do proletariado. Nós vamos acabar gradativamente, primeiro, essa forte liderança de Lenin e Trotsky, depois, quando Stalin chega ao poder, ele vai realmente se tornar um ditador no sentido da palavra, ele realmente vai se tornar o grande ditador da União Soviética, e todo aquele ideal de uma social-democracia, né,
presente no que nós chamamos de revolução socialista, porque não pode haver socialismo sem democracia e não existe democracia sem socialismo. Uma democracia onde quem acaba no poder sempre é o representante de uma classe minoritária, que é a burguesia, então não é uma democracia de verdade. Ela é uma ditadura da burguesia. Será que você compreende isso? Se a nossa democracia se resume ao eleitor ir lá votar, mas votar num representante da classe burguesa, nós não temos uma democracia de verdade. Ela não é uma democracia representativa. E ela não é uma democracia representativa, porque uma democracia representativa só pode existir no socialismo, né? Então, o socialismo democrático seria realmente essa nova realidade, né? Onde, evidentemente, nós não teríamos essas injustiças na distribuição da terra, na distribuição dos meios de produção, porque essa era uma proposta também do socialismo, né? Mas nós não vamos falar sobre isso agora, porque o foco da nossa reflexão hoje é o porquê de que a fase popular da Revolução Francesa não logrou êxito, foi um fracasso, e o fracasso está justamente por causa dessa falta de consciência de classe, de consciência de realidade, que grande parte dos trabalhadores não tem, né? E há sempre uma tendência à idolatria, há sempre uma tendência a entregar o poder na mão de um líder carismático. E olha que esse fenômeno do populismo, ele não é só um fenômeno da classe trabalhadora. Nós também temos populismos de direita, né? Por exemplo, a ascensão do nazifascismo, diante da crise, né, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, de todas as crises acumuladas, né? Foi uma espécie de populismo de direita, onde a burguesia, né, vai manipular toda a sociedade e vai ser entregue o poder a um salvador, que no caso eram os líderes fascistas e nazistas, né? É uma espécie de populismo de direita. O Brasil conheceu o populismo, mas o populismo de direita, começando ali com Getúlio Vargas, né? Esse populismo de direita, essa ideia que as massas têm, né? Ou mesmo as corporações têm, se referindo à classe dominante, de um salvador, isso aí é populismo, né? E isso leva à ditadura. Todo populismo acaba chegando numa ditadura, né? E foi o que aconteceu na União Soviética. Não aconteceu isso na Revolução Francesa, por causa da radicalização que a ditadura de Robespierre estabeleceu, e a burguesia acabou tomando o poder na Revolução Francesa. Napoleão é um líder populista, né? O general Napoleão Bonaparte foi um líder populista, na qual a burguesia viu nele uma possibilidade de salvar todos os ideais da Revolução Liberal, do liberalismo burguês, né? Tanto é que ele vai fazer toda uma reforma nos códigos de lei, e reconhecendo o direito à propriedade como um direito natural e inalienável, né? Que é uma característica do liberalismo, né? Eu tenho porque eu comprei, é um direito meu, e eu comprei porque eu trabalhei, por isso eu tenho dinheiro. Esse raciocínio, né, de que quem tem a propriedade tem por mérito dele e quem não tem por culpa dele, caracteriza a essência do liberalismo, né? Já no caso da União Soviética, essa revolução que começa aí sob a liderança carismática de Lenin e de Trotsky, ainda que haja uma tentativa de se manter uma forma democrática através das Assembleias do Povo, os sovietes, vai acabar se diluindo na medida que nós temos uma massa trabalhadora totalmente encantada com as suas lideranças. Eles vão acabar entregando esse poder ao Stalin, que vai criar o culto à sua personalidade, que é uma característica do populismo, né?
Então nós vamos ter aí, a partir de Stalin, uma ditadura não do proletariado, uma ditadura não socialista, mas uma ditadura populista, de esquerda, se você prefere usar esse termo. Diferente do nazifascismo, que é uma ditadura populista de direita. Mas ambos são populismos, ambos estão distantes do ideal democrático, né? Mas nós queremos encerrar aqui dizendo que, eu quero encerrar com uma frase de Paulo Freire, né? Enquanto a educação não for libertadora, o oprimido anseia ser opressor, né? Ou seja, enquanto a educação não produzir uma consciência, tanto das classes trabalhadoras, da sua importância enquanto classe produtiva, da sua importância enquanto classe que pensa o trabalho, enquanto os trabalhadores não retomarem esse direito fundamental, que é o direito de pensar o seu trabalho, que é o direito de dar o preço do seu trabalho, e não somente isso, de se construir uma sociedade, essa responsabilidade de cidadania, de se construir essa sociedade justa, fraterna e igualitária. Isso só pode acontecer quando nós assumimos a nossa responsabilidade de cidadão, quando nós realmente assumimos a nossa responsabilidade de construir uma democracia. Enquanto nós não fomos educados para termos essa consciência, nós estamos longe de uma democracia, nós estamos longe do ideal socialista e nós vamos continuar sob o controle da ditadura da burguesia. Então era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham pensado junto comigo. Muito obrigado.